sobre o cristianismo. E como é que é a liturgia dessas igrejas? São iguais do Brasil? Os pastores são iguais? Tem alguma diferença em como fazer a igreja? Como é o templo? Como são os membros da igreja? O que vocês poderiam falar sobre isso? Bom, esse é um assunto meio engraçado, porque daí também depende de país para país. Cada país tem o seu prédio, mais especificamente. Aqui na Hungria, por exemplo, normalmente eles têm um prédio próprio. Então tem um formato característico, aqueles bancos ainda de madeira, é algo mais tradicional, assim. Já nesses outros países menores, pelo menos nos lugares onde eu estive, os bancos, as cadeiras são mais modernas e não tem tanto uma característica de um prédio religioso ou algo assim. Sobre a liturgia, a Hungria é um pouco famosa pela questão da liturgia longa, né? Então você vai num culto e ele vai levar, ao invés de 1h30 ou 2, tem alguns hinos, né? Essa é uma coisa que é interessante. Aqui, a maioria das igrejas, você não vai ouvir eles cantando músicas que você conhece, mas são hinos cantados no órgão. Pelo menos a maioria das igrejas, mesmo nos países pequenos. Então são hinos cantados acompanhados do órgão. Toda a comunidade canta junto, né? Então não tem uma pessoa que está lá na frente cantando, mas todo mundo tem o seu inário, um livrinho que lê e canta junto. E leituras, ou eles têm um tempo para os anciãos falarem também, às vezes, em algumas das igrejas. É interessante. Ao mesmo tempo, às vezes é um pouco entediante, assim. Na Bósnia, nossa igreja era bem pequena, né? Então a gente teve que achar o local que fosse, né, para nos reunir. Isso é o que acontece também em muitas igrejas. Eles vão achar o que tem. Se a igreja é mais antiga, eles têm um local, um templo. Eu costumo ir numa igreja batista na República Tcheca, na cidade de Brno. E é uma igreja grande, é uma igreja que tem deve ter seus 200 a 300 pessoas vindo, atendendo ao culto. E realmente, como o Leandro havia falado, parece ser um pouquinho mais tradicional do que algumas igrejas no Brasil, né? No Brasil é comum você ter a banda lá na frente, mas por exemplo, na minha igreja, que é meio que uma igreja tradicional, a gente tem a banda, a gente não canta mais hinos do inário, né? E nessas igrejas a gente sempre tem hinos antigos do inário, né, traduzidos para o idioma. Tem normalmente um horário de oração, que pode ser de 15 a 20 minutos, né? E a pregação em torno de 1 hora, né? Você não vê um culto voltado para as crianças, o que no Brasil existe uma ênfase legal para as crianças, né? Principalmente na minha igreja no Brasil, eles investem bastante nas crianças. Oi pessoal, meu nome é Glauber Destro, eu sou um missionário evangélico aqui na Europa e eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Me acompanhe toda semana aqui no canal Missões na Europa.